24 anos. Esse foi o tempo que Saddam Hussein manteve o Iraque sob seu comando absoluto. Porque o povo o seguia, ele prometia força, unidade e prosperidade. Mas a resposta que entregou foi o medo. À primeira vista, um líder unificador, mas na prática, um carrasco implacável. Ele não trouxe a riqueza prometida, trouxe apenas guerras fronteiriças e sangue sem fim. Famílias inteiras não apenas desapareciam, elas eram arrancadas de suas casas no meio da noite. Ouve-se o som de botas no asfalto. Carros sem identificação paravam, portas eram arrombadas, milhões viviam em silêncio absoluto. Ninguém ousava denunciar. Mas isso não durou para sempre. O mundo assistiu ao fim do ditador. Não foi uma transição diplomática, foi uma das execuções mais chocantes e controversas da história moderna. Na gravação granulada, nota-se: Saddam encara os carrascos mascarados sem piscar. O laço foi ajustado, o alçapão de metal se abriu. O regime caiu junto com ele. 28 de abril de 1937. Nessa data, na pequena aldeia de Al-Aujah, nasceu o homem que mudaria o Oriente Médio. Saddam veio de uma família pobre perto de Tikrit. O pai desapareceu antes mesmo de ele nascer. A criação ficou a cargo da mãe e do tio. A vida era dura, marcada pela poeira e pela escassez. Mas o jovem Saddam carregava algo mais do que fome. Ele carregava uma obsessão sombria pelo poder absoluto. Por que um garoto camponês ascendeu tão rápido? O país estava quebrado. Golpes, assassinatos e governos provisórios transformaram o Iraque em um campo de batalha político. No final dos anos 50, o caos dominava. Era o cenário perfeito para um jovem ambicioso. Em 1957, Saddam entrou para o partido Ba'ath. O discurso oficial pregava a unidade árabe e o socialismo. À primeira vista, um ideal político nobre, mas na prática, uma ferramenta para controle total. Mas isso era apenas o começo. Em 1968, os batistas tomaram o Iraque. Foi um golpe sem sangue. No registro da época, as ruas mostram tanques, mas nenhum combate. Saddam assumiu como vice-presidente sob o comando de seu primo, Ahmed Hassan al-Bakr. A partir desse ponto, ele construiu um sistema brutal. Lealdade significava sobrevivência. Desobediência significava morte certa. Ele criou forças de polícia secreta, incluindo a temida Mukhabarat. Eles podiam prender qualquer cidadão a qualquer hora. O som de uma batida na porta à noite tornou-se o maior medo da população. Chegou o ano de 1979. Saddam forçou al-Bakr a renunciar. Oficialmente, ele se tornou presidente, comandante em chefe e dono de tudo o que importava. Naquele mesmo ano, ele convocou centenas de altos oficiais para uma reunião em um auditório fechado. Não havia margem para erro. Um por um, ele leu os nomes em uma lista. Acusou velhos aliados de traição. Na filmagem, nota-se: Saddam fuma seu charuto calmamente enquanto dita as sentenças. Os homens citados eram arrancados de suas cadeiras pelos guardas. Ouve-se o choro de homens adultos implorando por piedade. Eles foram arrastados para fora, direto para a execução ou prisão perpétua. Saddam eliminou todos os rivais em um único dia. Assim começou seu reinado de medo. Setembro de 1980. O reinado do medo se tornou política externa. Saddam ordenou uma invasão em escala total contra o vizinho Irã. Por que o conflito se arrastou por tanto tempo? Parecia uma disputa rápida por fronteiras. Mas o ódio entre as nações transformou a guerra em um moedor de carne que durou 8 anos. Milhões de pessoas foram mortas ou mutiladas. Cidades inteiras, antes prósperas, viraram pilhas de entulho e concreto. Saddam não se limitou à artilharia convencional. Ele abriu os arsenais proibidos, gás mostarda, agentes nervosos. Na filmagem de arquivo, vê-se soldados iranianos com a pele queimada tossindo nas trincheiras. Ele usou essas armas químicas contra exércitos inimigos. E não parou por aí. Usou os mesmos gases contra sua própria população curda. O mundo assistiu às imagens com horror, mas a maioria dos países permaneceu em silêncio. As nações ocidentais fizeram um cálculo frio. Elas temiam o poder crescente do Irã após a Revolução Islâmica de 1979.
Os Estados Unidos forneceram inteligência tática. A França e a União Soviética venderam o armamento pesado. A guerra terminou em 1988. Não houve vencedor, apenas destruição mútua. Mas Saddam celebrou nos palácios de Bagdá como se tivesse conquistado o mundo inteiro. Mas isso era apenas o prelúdio do desastre. Agosto de 1990. O exército iraquiano invadiu o Kuwait. Saddam declarou que a nação soberana era agora a 19ª província do Iraque. O erro de cálculo foi fatal. O mundo reagiu imediatamente. Em poucos meses, os Estados Unidos lideraram uma coalizão massiva. 35 nações mobilizaram tropas. Janeiro de 1991. Começava essa Operação Tempestade no deserto. As câmeras noturnas registram traçantes de artilharia iluminando o céu verde da capital. Após 6 semanas de bombardeios cirúrgicos e ofensivas terrestres, o exército de Saddam foi esmagado. Dezenas de milhares de soldados iraquianos morreram ou foram capturados no deserto. À primeira vista, uma derrota militar humilhante. Mas na prática, o ditador manteve o controle do trono. Ele sufocou revoltas no norte e no sul com brutalidade extrema. Helicópteros de combate metralharam vilarejos, tanques passaram por cima de civis. Final dos anos 90. O Iraque estava sob severas sanções das Nações Unidas. A economia parou. Comida e remédios desapareceram dos mercados. Crianças morriam de fome e doenças tratáveis. O operador Foca, corredores de hospital lotados, sem equipamentos, com pacientes esqueléticos. Enquanto a população buscava restos de comida, Saddam vivia cercado de luxo obsceno, móveis banhados a ouro, zoológicos particulares, retratos gigantes de si mesmo em cada praça pública. Seu controle sobre o poder ainda parecia de ferro, mas rachaduras irreparáveis já se formavam sob seus pés. 11 de setembro de 2001. O mundo mudou em instantes. A partir dessa data, o governo de George W. Bush iniciou uma nova doutrina global. Regimes perigosos não seriam mais tolerados. O Iraque de Saddam Hussein entrou na mira imediatamente. Por que Bagdá se tornou o alvo principal? O Iraque não tinha conexão comprovada com os ataques de Nova York. Mas, para Washington, a dúvida era um risco inaceitável. Saddam já era um problema antigo. Ele invadiu vizinhos, usou armas químicas contra o próprio povo, ignorou sanções. Agora, a acusação era mais grave. O armazenamento secreto de armas de destruição em massa. Relatórios de inteligência falavam em laboratórios ocultos. Falava-se em produção de antraz e gás sarin. Saddam negou. Disse que tudo fora destruído após a Guerra do Golfo. Mas a palavra do ditador não valia nada. Anos de mentiras minaram sua credibilidade. Inspetores da ONU, liderados por Hans Blix, reviraram o país. Visitaram fábricas e bunkers, não encontraram nada. Mas a diplomacia americana não recuou. O ultimato foi dado: sair do Iraque ou enfrentar a guerra. Saddam recusou. 20 de março de 2003, o céu de Bagdá se iluminou. A campanha Operation Iraqi Freedom começou com uma onda de bombardeios aéreos massivos. Sirenes tocavam sem parar. Explosões sacudiam o solo. Não houve tempo para defesa. As tropas americanas e britânicas avançaram pelo deserto. Cidades caíram em sequência rápida: Bassorá, Karbala, Najaf. A resistência foi esmagada pela velocidade do avanço. À primeira vista, a Guarda Republicana parecia uma força de elite impenetrável. Mas, na prática, suas unidades colapsaram diante da tecnologia militar moderna. 9 de abril de 2003, a capital caiu. Tanques americanos Abrams rolaram pelas avenidas de Bagdá. O controle do regime evaporou em horas. A câmera registra: na Praça Firdos, uma corda de metal é amarrada ao pescoço da estátua gigante de bronze. Um veículo blindado puxou a corrente. A estátua tombou. A multidão correu para bater no rosto de metal com sapatos, o insulto supremo na cultura árabe. Nos palácios, o cenário era de caos. Saqueadores levavam móveis, ouro e fiação elétrica. Retratos do líder foram rasgados e queimados nas ruas. O medo que segurava o Iraque desapareceu. Mas isso era apenas o começo.
Saddam Hussein havia sumido. Ele não estava nos palácios, não estava nos bunkers de comando. O homem que governava com mão de ferro tornou-se um fantasma. A Operação Red Dawn foi ativada. O nome vinha de um filme de ação antigo, mas a missão era real e mortal. Soldados vasculharam centenas de locais, fazendas isoladas, casas no deserto. A inteligência americana criou um método visual para as tropas. O Baralho dos Procurados. 52 cartas, 52 rostos do alto comando. Saddam era o as de espadas. Para sobreviver, o ditador mudou seus hábitos radicalmente. Ele abandonou os uniformes militares e as medalhas, vestiu roupas de camponês, raspou a barba característica, passou a viajar em táxis velhos, movendo-se apenas sob a proteção da noite. Ele nunca dormia 2 vezes no mesmo lugar. A pressão aumentou sobre seu círculo íntimo. Generais foram capturados, ministros se entregaram. Mas o golpe mais duro veio do norte, da cidade de Mossul. 22 de julho de 2003. Uma denúncia levou as forças especiais a uma mansão fortificada. Uday e Qusay, os filhos temidos de Saddam, estavam lá dentro. O cerco começou. Ouve-se o som intenso de fuzilaria e explosões. O tiroteio durou 4 horas. Os irmãos não se renderam. Os militares americanos dispararam mísseis TOW contra a estrutura, transformando a casa em ruínas de concreto. Quando a poeira baixou, os corpos foram retirados. Agora, Saddam estava completamente sozinho. Seu exército dissolveu. Seu governo ruiu. Seus herdeiros estavam mortos. O homem mais poderoso do Oriente Médio agora vivia como um fugitivo na própria terra que um dia controlou. A maior caçada humana da história moderna entrava na reta final. 13 de dezembro de 2003. Essa data marcou o fim. Naquela noite escura, a 4ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos avançou. Eles operavam em conjunto com a Força-Tarefa 121. O alvo era preciso, uma área rural perto de Ad-Daur. O local ficava a apenas 15 quilômetros de Tikrit, o berço de Saddam. Aquela região era um ninho de lealdade. Familiares, antigos guarda-costas e aliados tribais formavam um escudo humano invisível. Eles o mantiveram oculto por meses. Por que os americanos voltaram àquele local exato? Eles já tinham vasculhado a área repetidas vezes e saído de mãos vazias. Mas uma informação mudou tudo. Um guarda-costas capturado quebrou o silêncio sob interrogatório e apontou as coordenadas no mapa. A Operação Red Dawn começou tarde da noite. As tropas cercaram 2 fazendas suspeitas. Helicópteros pairavam baixo, Humvees bloqueavam as estradas de terra. Câmeras infravermelhas escaneavam o calor, buscando qualquer movimento de fuga. O cerco estava fechado. Os soldados invadiram, reviraram cada quarto, checaram cada depósito, derrubaram portas de galpões. Horas se passaram. Nada. Parecia mais um beco sem saída. Mas a persistência técnica venceu. Atrás de uma cabana simples, alguém notou o chão. Era apenas um pedaço de terra mexida, coberto com tijolos soltos e ervas daninhas. Nada que chamasse a atenção de um civil. Mas para um soldado treinado, era um sinal. Eles removeram os tijolos, encontraram um buraco. À primeira vista, uma vala comum de lixo, mas na prática, a entrada de um esconderijo subterrâneo. A abertura levava a um espaço apertado, com cerca de 2 metros de profundidade. Lá dentro, encolhido na sujeira, estava Saddam Hussein. A câmera mental que temos dele mudou naquele instante. O cabelo estava longo e emaranhado, a barba espessa e desgrenhada. Roupas simples de camponês cobriam seu corpo. Não havia traço do homem poderoso que estampava pôsteres e dominava as telas de televisão do Iraque. Ao seu lado, o arsenal final. Uma pistola carregada e 2 fuzis AK-47. Ele tinha poder de fogo para resistir, mas não puxou o gatilho. Saddam não disparou um único tiro. Ele saiu do buraco, rendeu-se. Estava visivelmente exausto e em choque. Os soldados relataram que ele parecia nervoso, mas cooperou sem lutar. Sua vontade de guerra havia desaparecido. A verificação foi imediata e clínica.
Amostras de DNA foram coletadas no local. Cicatrizes antigas foram checadas. Registros dentários foram comparados. Em poucas horas, a confirmação chegou via rádio. Era ele. Um helicóptero o transportou para um local secreto de interrogatório. No dia seguinte, o administrador Paul Bremer foi à televisão e disse a frase que entrou para a história: "Nós o pegamos." Essas 3 palavras viajaram pelo mundo instantaneamente. Quando as filmagens da captura foram liberadas, a reação foi visceral. Em Bagdá, a cidade entrou em erupção. Ouve-se nas gravações da época o som ensurdecedor de tiros de fuzil sendo disparados para o alto. Pessoas corriam pelas ruas gritando. Para eles, era o fim de décadas de terror constante. Mas a imagem provocou choque em outros lugares. Nas áreas que apoiavam o regime, houve silêncio e descrença. Eles não conseguiam processar a cena. O homem que controlava suas vidas estava sendo arrastado de um buraco na terra, sujo e derrotado. A invencibilidade dele evaporou em segundos, mas aquele buraco foi apenas o início do seu capítulo final. Junho de 2004. Esse foi o início do capítulo final. Depois de meses de interrogatórios em salas sem janelas e negociações diplomáticas, Saddam Hussein foi entregue oficialmente. O novo governo interino do Iraque assumiu a custódia legal. Por que os soldados americanos continuaram na guarda? O Iraque já tinha um governo próprio, mas o medo de um ataque era maior que os protocolos. O país estava instável. Havia gente demais querendo resgatar o ditador e outros tantos querendo matá-lo antes do julgamento. A custódia iraquiana era apenas no papel. A segurança física continuou nas mãos dos americanos. 1º de julho de 2004, ocorre a primeira aparição no tribunal. A sessão foi curta, realizada dentro da Zona Verde de Bagdá, uma área fortificada. Na filmagem, nota-se: Saddam segura um exemplar do Alcorão junto ao peito. Ele veste um terno cinza simples, sem insígnias militares. Para a maioria dos iraquianos, aquele foi o primeiro contato visual desde a captura. O homem que antes paralisava a nação com um olhar agora parecia envelhecido. O rosto estava cansado, mas ele tentava projetar confiança. O tribunal leu as acusações em voz alta. Crimes contra a humanidade, assassinato em massa, uso sistemático de tortura, execuções de civis inocentes. Mas isso era apenas a burocracia inicial. O promotor escolheu um caso específico para começar: o massacre de Dujail, de 1982. Naquele ano, um pequeno grupo de rebeldes na cidade xiita de Dujail tentou atacar o comboio de Saddam. A resposta do ditador foi imediata e desproporcional. À primeira vista, uma operação de segurança padrão, mas na prática, uma vingança estatal completa. Saddam ordenou uma repressão total. 148 homens e meninos foram presos. Julgamentos rápidos, injustos e sem defesa. Todos foram executados. Tratores do exército derrubaram casas. Pomares inteiros foram destruídos. A terra foi confiscada pelo Estado. O evento estava bem documentado em arquivos oficiais, o que o tornava um caso sólido para a acusação. Outubro de 2005. O julgamento começou oficialmente sob o Tribunal Especial Iraquiano. A sala de audiências foi construída especialmente para isso na Zona Verde. Paredes de concreto reforçado protegiam o recinto. Vidros à prova de balas separavam o público. Juízes, promotores e advogados sabiam o risco que corriam. As ameaças de morte chegavam por telefone e cartas anônimas. Alguns promotores moveram suas famílias para locais secretos no meio da noite. Não era paranoia. Em poucos meses, 3 advogados de defesa de Saddam foram assassinados a tiros. Outro foi sequestrado e nunca mais visto. O juiz principal, Rizgar Mohammed Amin, renunciou após sofrer pressão política insuportável. Apesar do caos externo, as sessões continuaram. Saddam apareceu diversas vezes. Às vezes mantinha a calma, às vezes explodia em fúria. A câmera registra. O réu aponta o dedo para o juiz e grita. Ele se recusava a reconhecer a autoridade do tribunal. Dizia que aquilo era ilegal.
uma farsa montada pela ocupação dos Estados Unidos, insultava testemunhas e tentava transformar a defesa em discursos políticos. Mas a estratégia do barulho não funcionou. As evidências eram esmagadoras, havia ordens governamentais com a assinatura dele, vídeos de reuniões onde ele autorizava a violência. Testemunhas oculares descreveram as mortes e a tortura com detalhes técnicos. Sobreviventes de Dujail contaram como pais e irmãos foram levados por caminhões militares e desapareceram para sempre. Durante todo o processo, Saddam ficou isolado. Uma cela pequena, vigilância americana constante. Apenas advogados e poucos familiares tinham permissão de visita. Redes de televisão do mundo todo transmitiam cada desenvolvimento. Foi um dos julgamentos mais assistidos da história moderna. 5 de novembro de 2006. O desfecho chegou. Depois de mais de um ano de audiências, os juízes entraram para a leitura final. Saddam Hussein foi considerado culpado de crimes contra a humanidade pelo massacre de Dujail. A sentença: morte por enforcamento. Ouve-se o réu gritar palavras de desafio enquanto o veredito é lido. Mas desta vez não havia exército para salvá-lo. A decisão marcou o fim definitivo do regime mais temido do Oriente Médio. 30 de dezembro de 2006. Essa foi a data marcada para a execução. Por que escolheram justamente esse dia? Parecia um erro estratégico, mas a intenção era simbólica. Era o primeiro dia do Eid al-Adha, um feriado sagrado que celebra a fé, o sacrifício e o perdão em todo o mundo islâmico. A escolha dessa data acendeu um pavio imediato. Para muitos iraquianos que sofreram sob o regime, foi um ato final de justiça necessária. Mas para outros, especialmente na comunidade sunita, aquilo não era lei. Era vingança pura, executada num dia santo. A decisão jogou gasolina nas tensões entre sunitas e xiitas. O país já estava se despedaçando. Agora, a fratura era total. Saddam passou sua última noite no Camp Cropper, uma prisão controlada pelos Estados Unidos perto do aeroporto internacional de Bagdá. Durante meses, ele viveu em isolamento total, segurança máxima. Os guardas tinham ordens rígidas, seguir os protocolos à risca, sem abusos físicos, sem exibicionismo público, apenas vigilância constante. Na filmagem de segurança nota-se: o prisioneiro não dorme. Ele parecia calmo, sabia exatamente o que o esperava ao amanhecer. Saddam fez apenas um pedido. Queria ficar com seu Alcorão até o último segundo. Quem o viu naquela noite relatou algo estranho. Ele parecia resignado, mas não estava quebrado. Ele orou. Leu versos do livro sagrado, falou baixo consigo mesmo durante a maior parte da madrugada. À primeira vista, um homem velho aceitando o destino, mas na prática, um ditador preparando sua última cena. 2h30 da manhã. Os guardas americanos entraram na cela. Disseram que era a hora. Não houve luta. Amarraram as mãos dele nas costas com algemas de plástico rígido, jogaram um casaco preto sobre seus ombros para protegê-lo do frio do deserto, ofereceram um capuz para cobrir o rosto. Ele recusou na hora. Disse que queria encarar a morte de olhos abertos. Nesse momento, os americanos recuaram, entregaram o prisioneiro aos oficiais iraquianos. A missão dos Estados Unidos acabava ali, mas isso era apenas o começo do fim. Saddam foi colocado em um veículo blindado. O comboio cortou as ruas escuras e silenciosas de Bagdá. O destino era secreto. Foram para o distrito de Katimia. O local, a antiga sede da inteligência militar. A ironia era brutal. Naquele mesmo prédio, o regime de Saddam havia torturado milhares de prisioneiros. As paredes tinham marcas de sangue antigo. Agora, aquele lugar serviria para encerrar a vida do próprio tirano. A sala de execução era pequena, paredes de concreto nu, iluminação fraca. No centro, uma plataforma de madeira erguida sobre um alçapão de aço. Uma corda grossa pendia do teto. No quadro, apenas sombras e rostos tensos. Poucas pessoas tiveram permissão para testemunhar o ato. Oficiais do governo, alguns agentes de segurança, um médico, um clérigo e testemunhas nomeadas pelo tribunal. Alguns ali representavam as vítimas diretas do regime. Havia ódio no ar.
Jornalistas posicionaram as câmeras para gravar a prova oficial da morte. Eram pouco mais de 6 da manhã quando Saddam subiu na plataforma. A câmera registra. Ele caminha com passos firmes. Apesar da pressão esmagadora, ele manteve a cabeça erguida. Subiu os degraus sem ajuda. Parou diante das testemunhas enquanto liam a ordem de execução. A corda foi colocada ao redor do pescoço dele. O nó foi ajustado. O tecido áspero tocou a pele. Por um breve momento, a sala ficou em silêncio absoluto. Ouve-se o som metálico da alavanca sendo acionada. Sem demora, o carrasco agiu. O alçapão de aço se abriu. O corpo de Saddam caiu bruscamente no vazio. A queda foi seca e rápida. A corda esticou. Minutos depois, o médico se aproximou do corpo pendurado. Verificou os sinais vitais, confirmou o óbito. Assim terminou uma era. Morto. A notícia correu o Iraque em questão de horas. Estações de rádio, canais de televisão e jornais anunciaram o fato logo no início daquela manhã. Mas o que chocou o mundo veio pouco depois. Por que um vídeo tremido de celular causou mais impacto que o anúncio oficial? A resposta era simples. O vídeo mostrava a verdade crua que as câmeras estatais esconderam. Uma gravação clandestina, feita por uma testemunha dentro da própria sala de execução. Na imagem pixelada, nota-se: Saddam está de pé na plataforma. Ele veste um casaco escuro e está cercado por guardas e observadores. A corda é ajustada ao redor de seu pescoço. Não há silêncio solene. Alguns presentes começam a gritar slogans sectários contra ele. As palavras eram duras, eram zombarias. O ambiente ferveu segundos antes da morte. O vídeo registra. Saddam responde brevemente. Ele parece irritado, mas mantém a postura. Seus lábios se movem em uma última réplica. Então, a tela treme violentamente. O alçapão se abre. A cena mergulha na escuridão. Ouve-se o barulho mecânico da queda e o tumulto subsequente. Esse arquivo vazado se espalhou pela internet. Em minutos, atravessou fronteiras digitais e foi transmitido por canais de notícias em todo o planeta. Milhões assistiram. Não apenas iraquianos, mas pessoas de todos os continentes. Para muitos, era a primeira vez que a execução de um ditador moderno era vista tão de perto. Alguns espectadores sentiram que a justiça finalmente havia sido feita. Outros ficaram perturbados. O tom e o caos dentro da sala causaram repulsa. O comportamento dos guardas fez a execução parecer menos um ato legal e mais uma vingança tribal. O governo iraquiano enfrentou uma tempestade de críticas após o vazamento. Líderes de outros países questionaram o método. Por que a execução foi permitida durante um feriado religioso sagrado? Por que não foi conduzida de forma controlada e digna? Mesmo dentro do Iraque, a população se dividiu. Uns viam isso como um passo necessário para encerrar um capítulo sombrio. Outros acreditavam que o ato apenas alimentava mais ódio entre as comunidades sunitas e xiitas. À primeira vista, o cumprimento de uma sentença, mas na prática, um gatilho para a guerra civil. O corpo de Saddam foi entregue à família. Ele foi enterrado em sua cidade natal, Al-Aujah, no dia seguinte. O túmulo tornou-se imediatamente um local de peregrinação para apoiadores, mas a violência no Iraque não acabou. Pelo contrário, ela piorou drasticamente. Os anos seguintes à sua morte trouxeram guerras sectárias mortais entre grupos sunitas e xiitas. Carros-bomba explodiam em mercados lotados. Assassinatos e sequestros tornaram-se notícias diárias. O som das sirenes não parava. Em 2007, milhares de iraquianos morriam todos os meses. A execução de Saddam não trouxe paz. Ela reabriu feridas antigas. A ditadura centralizada foi substituída pelo caos e pelo controle de milícias armadas. Mesmo dentro de sua tribo, as divisões cresceram. Alguns membros da família foram mortos em ataques de vingança. Outros fugiram do Iraque para sempre. Meios irmãos e primos de Saddam, que antes governavam ao seu lado, acabaram executados ou exilados. O novo governo iraquiano lutava para estabelecer a ordem, mas falhava. A corrupção sistêmica, a interferência estrangeira e a violência sem fim tornaram-se a nova realidade.
Mas isso era apenas o começo do colapso. Em 2010, o Iraque ainda se afogava na instabilidade. Cidades inteiras viviam sob cerco de insurgentes. A ascensão de grupos extremistas como a Al-Qaeda no Iraque preparou o terreno para uma força ainda mais aterrorizante: o ISIS. Em 2014, o ISIS capturou grandes partes do Iraque, incluindo Mossul. Declararam seu próprio califado. A ironia era cruel. Muitos de seus comandantes eram ex-oficiais do exército de Saddam. Homens que perderam tudo após a queda do ditador, agora lideravam os fanáticos. O país que antes temia um único homem, agora enfrentava milhares de verdugos. Milhões foram deslocados de suas casas. Cidades históricas e monumentos milenares foram destruídos com explosivos e marretas. Os Estados Unidos eventualmente retornaram com ataques aéreos e tropas, tentando desfazer o caos que se seguiu à queda de Saddam. Para os iraquianos, a esperança parecia distante. O sonho da democracia havia se transformado em um pesadelo de guerras intermináveis.